Fala galera, fala malta, sejam bem-vindos a mais uma aula da Academia Rafa OutSystems. Aqui quem fala é Dairo Balencieffer e hoje a gente vai dar início à nossa 20ª aula do nosso módulo de desenvolvimento básico, certo? Então na aula anterior a gente viu sobre a aba Logic, né? A gente passou ali pela aba Logic, a gente entrou no assunto das actions, mais precisamente das server actions, né? A gente passou ali pelas client actions que ficam na aba Logic, que é a questão das. E a gente mostrou a diferença, né? Entre as client actions que estão na aba Logic e as client actions que estão nas web screens, né? A diferença entre uma e outra. Basicamente, as client actions que ficam na aba Logic são client actions reutilizáveis, né? Você pode reutilizar elas em qualquer web screen. Já as que estão na web screen, você só consegue utilizar elas dentro do escopo da screen, certo? E a gente entra no assunto de Server Actions, que foi onde a gente viu sobre os elementos da Server Actions, né? Sobre as consultas que a gente pode fazer na Server Actions. Por quê? Porque Server Actions são requisições do servidor, né? Então a gente consegue fazer consultas lá dentro, por exemplo. A gente utiliza bastante a Server Actions para fazer as validações antes de você, por exemplo, gravar um registro na base de dados, né? A gente viu um pouco desse exemplo na aula passada sobre como fazer as validações para conseguir inserir esses dados na base de dados. A gente viu também sobre os parâmetros de saída, que é um elemento que tem nas ações, né, que ficam na aba Logic, que não tem lá nas web screens. Então, mesmo que a gente viu sobre client actions e sobre as web screens, a gente não tinha visto ainda sobre parâmetros de saída. Por quê? Quando você trabalha nas web screens, você não precisa retornar dado para lugar nenhum, porque o dado que você está executando dentro de uma ação ali já é que você já tem acesso a ele na web screen, ele já está no escopo, certo? Já quando você entra dentro de uma server action ou uma client action que estão na aba Logic, você não tem acesso ao escopo delas nas screens, né? Então, toda vez que você faz uma requisição e chama uma server action ou uma client action que esteja na aba Logic, tudo que foi feito lá dentro, o resultado dela tem que retornar para você, para ela voltar para o seu escopo de tela, né? Porque o escopo dela é exclusivo. O escopo dessas ações elas ficam exclusivamente dentro dela. E aí, para você ter acesso a algum dado, seria um retorno, né? Seria o que volta pelo parâmetro de saída, certo? Então, nessa aula, né, eu acho que muitos já estão esperando essa aula, na verdade, e a gente vai dar início à construção da nossa aplicação, né? Que eu já vim falando sobre ela durante todas as aulas aí. Eu não tinha dito ainda qual tipo de aplicação que a gente ia criar, ou finalidade nem nada, porque na real ainda não estava definido, né? Então, conforme eu fui desenvolvendo as aulas, eu fui pensando em uma aplicação aí que, de certa forma, dê para a gente aplicar a maior parte do que a gente estudou. É claro que não tem como aplicar tudo, né? Mas a maioria das coisas aqui a gente vai tentar aplicar. Vou tentar aplicar também algumas coisas que ficou um pouco difícil de explicar durante as aulas, mas fica tranquilo que a gente vai conseguir entender bem. Então, a finalidade da nossa aplicação vai ser cadastrar cards para estudos, tá? Eu imagino que, na verdade, pesou bastante na decisão de criar essa aplicação o fato de a maioria das pessoas que assistirem essas aulas são iniciantes, né? Muita gente não faz anotações sobre o que aprende, tem gente que consegue aprender melhor sem anotar nada. Eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas. Eu não costumo fazer anotações. Tá? Eu não costumo fazer anotações das novas coisas que eu aprendo. Eu guardo, né? Obviamente, muitas vezes eu esqueço, né? Só que assim, eu tenho uma facilidade um pouco maior em guardar esses aprendizagem, né? Mas muitos eu sei que não tem. Inclusive, quem tem também essa facilidade, é bom também anotar, né? É interessante que anote. E a ideia dessa aplicação seria criar cards. O intuito aqui vai ser o seguinte: eu tanto ensinar vocês a criar essa aplicação, como vocês realmente utilizarem essa aplicação após ela estar pronta, né? Porque a ideia aqui é que vocês utilizem essa aplicação para estudo também, depois dela pronta. Então, muita gente às vezes faz anotação no caderno, faz anotação no post-it, alguma coisa assim. A ideia de fazer aqui é criar uma forma, né, de você guardar, de você anotar tudo que você aprende para facilitar o estudo depois, né?
E existem diversos aplicativos na internet que fazem mais ou menos que tem mais ou menos essa finalidade, mas basicamente a gente vai utilizar ele tanto para estudar o desenvolvimento da aplicação, como utilizar a aplicação depois de pronta para continuar estudando, certo? Então, a descrição da nossa aplicação basicamente vai ser uma aplicação criada para cadastro de anotações que serão utilizadas para fixar conteúdo de aprendizagem, né? E aqui entra uma observação importante. É uma coisa que eu não abordei muito durante todas as nossas aulas, que é criação da base da aplicação em inglês. Por que eu não cheguei a abordar isso? Porque a maior facilidade de eu conseguir explicar para vocês era explicando tudo em português, né? Então, tudo que a gente fazia, banco de dados, tabelas, ali tudo eu fazia tudo em português para ver se ficava mais claro para quem está aprendendo, né? Às vezes se eu utilizasse termos em inglês, às vezes muitas pessoas não iriam entender. Só que é muito importante, quando você for criar uma aplicação, você construir a base dessa aplicação toda em inglês, certo? Ó, o banco de dados e as ações principalmente, tá? As telas, ela fica já um pouco opcional. Por quê? Porque as telas, por exemplo, se você for fazer uma aplicação no Brasil ou para utilizar dentro de Portugal, por exemplo, que as pessoas só falam em português, então é interessante que você crie a aplicação para o usuário final visualizar em português, certo? Mas a base da aplicação, que é o que fica por trás, que é o que o usuário não vê, que é a criação de tabelas, criação de atributos, toda a lógica, né, a parte de ações, até por trás da web screen ali, onde o que o usuário não vê, por exemplo, as ações, variáveis, essas coisas, o certo, né, e é muito recomendado que sejam criadas em inglês. É uma boa prática, né, e vai ser muito comum vocês pegarem aplicações prontas aí para vocês trabalharem, fazer análise de código, construir e tal, e elas estarem em inglês, né? É muito comum na parte de programação essas aplicações estarem em inglês. Então, a criação da nossa aplicação agora, a aplicação toda em si será em inglês, tá? E assim, eu recomendo bastante que vocês sigam esses passos, pelo menos na parte de banco de dados e na parte de ações. A parte de tela aqui eu vou fazer em inglês também, mas fica opcional, né? Fica a opção de vocês aí, se vocês quiserem criar o front, né? Ali é onde o usuário vê, se vocês quiserem criar em português. É claro que tudo que eu for utilizando, os termos que eu for utilizando aqui, eu vou falando aqui o que eles significam em português e tal, para facilitar, porque nem todo mundo tem o conhecimento em inglês. Então, alguns termos que eu for utilizando aqui, eu vou falando aqui, né? O que seria em português, porque se você estiver desenvolvendo, você quiser pôr aí na tela, por exemplo, em português, vai facilitar. Beleza? Então, basicamente, a gente vai iniciar aqui pelo nosso banco de dados. No nosso banco de dados, a gente vai criar basicamente 4 tabelas, tá? Mas por que tem 5 aqui? Porque se você reparar bem, a nossa primeira tabela da esquerda é a tabela user. A gente vai utilizar a tabela user, que é da própria plataforma, tá? Essa tabela a gente não cria, ela já vem com a nossa aplicação quando a gente cria a aplicação nova. E eu vou utilizar ela porque a gente vai cadastrar usuários para utilizar essa aplicação, certo? Basicamente, a gente vai criar 4 tabelas. Uma das tabelas que vai ser a User Extension, lá em cima. Qual que é a ideia dessa tabela? Como a gente vai criar aqui, o intuito também, eu quero criar usuários aqui, eu vou utilizar um exemplo de como utilizar uma extensão da tabela User. Por quê? A tabela User, você não consegue editar os atributos dela, ela é bloqueada, né? Então, basicamente, a tabela User, da forma que ela vem ali, é a forma que você tem que utilizar. Mas, se você quiser, por exemplo, aqui na tabela User, não vem, por exemplo, o endereço, né? Um exemplo, endereço, ou sobrenome, etc. Se você quiser adicionar novas informações para o usuário quando você for cadastrar na sua aplicação, você tem que fazer uma extensão dessa tabela. E, basicamente, aqui a gente vai criar isso aqui para vocês verem como que isso funciona na prática. Então, a nossa tabela User Extension, ela é de relacionamento 1 para 1. Então, o mesmo identificador dela vai ser o identificador do usuário, para facilitar, né? Porque vai ser a melhor forma, acho, da gente criar ela, porque aquele atributo que a gente vai criar ali, que seria o Secret Code, ela vai ser única e exclusivamente para cada determinado usuário. Cada determinado usuário vai ter somente um Secret Code. E vocês vão entender para quê, tá? Ela não faz parte assim da aplicação, mas é basicamente uma coisa que eu quero ensinar vocês a fazer. E a gente vai ter basicamente as 3 principais tabelas da nossa aplicação em si, né? Que será o Main Subject, que é a tabela Main Subject, que a ideia delas é ser o nosso assunto principal. Eu vou passar pelas telas aqui, vocês vão entender melhor.
A segunda tabela vai ser a topic, né, que ela vai ter um relacionamento de um para muitos com a tabela main subject, né? E a terceira tabela vai ser a tabela card, que é, na real, a principal função da nossa tabela, da nossa aplicação, perdão. A principal função da nossa aplicação, que é guardar os cards. E vocês vão entender por que eu criei a topic e a main subject. E ela tem aqui as ligações, né? Vai ser utilizado aqui basicamente um para muitos. E a tabela user, ela tem uma ligação, não sei se vocês repararam, mas ela tem uma ligação com todas as tabelas, tá? E vocês vão entender por que ao decorrer do desenvolvimento. Então aqui basicamente eu fiz um mockup, tá? Mockup é mais ou menos como se fosse um exemplo de como a gente quer desenvolver essas telas, tá? Esse aqui não é esse desenho eu não fiz em OutSystems, eu desenhei isso aqui no aplicativo. E basicamente é mais ou menos como a gente vai criar a nossa aplicação. Ela não vai ser uma aplicação robusta, assim, tá? Ela não vai ter foco em design. O foco da nossa aplicação é funcionalidade, tá? Então a gente vai utilizar bastante os padrões da tabela, né? Como layout, por exemplo. E a ideia aqui é focar na funcionalidade, vocês entenderem a construção de toda a lógica da aplicação, certo? Então aqui a gente vai ter uma lista principal aqui, dos assuntos principais, né? E, por exemplo, a gente poderia utilizar como assunto principal dos nossos cards, como eu coloquei como exemplo aqui a Data, Interface, Logic Process, que são as abas que tem ali no nosso Studio, certo? Então, por exemplo, todos os cards que eu for cadastrar, eles vão estar, que for a respeito de banco de dados, por exemplo, eu vou criar um assunto principal, que é Data, né, que seria a aba Data, mas é claro, isso aqui eu fiz como exemplo, tá? Então vocês podem criar aqui o assunto principal da forma que vocês quiserem. É só para vocês direcionar os cards, para os cards terem para eles estarem categorizados, né? Então, por exemplo, eu vou criar cards aqui que são sobre a aba Data do Server Studio. Então eu criei um assunto principal aba Data, um assunto principal Interface, um assunto principal Logic, né? E Process. A gente não passou pelo assunto de Process, mas, por exemplo, como o intuito é vocês utilizarem essa aplicação mais para frente, né, continuarem utilizando ela, então eu coloquei aqui como exemplo. Quando vocês forem criar cards, por exemplo, para estudar sobre a aba Process, é interessante vocês criar um assunto principal Process, certo? E aí vocês vão poder colocar aqui quantos assuntos vocês quiserem, aqueles assuntos principais sobre o que está destinando aquele estudo, certo? O próximo aqui seria o seguinte, aqui seria a criação e detalhe dos assuntos, né? Então, voltando aqui rapidinho, aqui é a listagem dos assuntos, e aí a gente tem um botão ali, New Subject, né? Que seria um novo assunto, para a gente criar um novo assunto. E dentro dessa tela, que seria essa tela aqui, seria o Subject Detail, né? Que é onde vai ficar o detalhamento dos assuntos. O que a gente vai fazer? Aqui dentro, a gente vai ter basicamente somente o campo nome, para a gente criar esses assuntos, né? Não vai ter necessidade de a gente ter um monte de campo aqui. E a ideia aqui, eu não sei se vocês lembram, mas lá no início eu fiz alguns exemplos quando a gente estava estudando sobre banco de dados, sobre colocar listagens de determinados registros que são relacionados a outros. Ou seja, só voltando aqui para vocês entenderem, na base de dados, a tabela topic, né, ela tem um main subject ID, ou seja, cada tópico criado ele vai pertencer a um main subject, ele vai pertencer a um assunto principal. Então a gente vai criar diversos tópicos num assunto principal e no final vocês vão entender que cada card vai ser criado dentro de um tópico, certo? Então a ideia aqui é o seguinte, ó, cada assunto principal que a gente tiver, a gente vai ter uma listagem de tópicos dentro dele. E lá no início, eu não ensinei com vocês a fazer isso dentro da própria tela, eu só falei que tinha como fazer, certo? A gente não vai criar uma tela separada lá de listagem de tópicos, aí quando a gente criar um novo tópico, a gente vai selecionar a qual assunto principal ele pertence. Não. Aqui a ideia é fazer de forma automatizada. Para cada assunto principal que a gente estiver acessando, né, na tela de detalhes, a gente vai criar um tópico dentro da própria tela de detalhe do assunto e a gente vai pegar o identificador desse assunto principal automaticamente para a gente passar para dentro do tópico. Então a gente não vai criar tópico na hora de criar o tópico, selecionar a qual assunto ele pertence. Se você criar o tópico dentro da tela de determinado assunto, a gente já vai pegar aquele assunto para colocar ali naquele atributo da tabela tópico no main subject ID, certo? Que seria o assunto principal, para a gente saber
a qual assunto aquele tópico pertence. Então, no exemplo aqui, por exemplo, eu entrei aqui no assunto principal data, né? Se a gente voltar aqui, ó, eu usei aqui o primeiro assunto do nosso registro aqui, que é aba data. Então, eu criei um assunto lá na aba data. Na sequência, dentro da aba data, eu vou criar diversos tópicos para mim saber ali a qual assunto aqueles tópicos pertencem. Por exemplo, agora, dentro da aba data, eu tenho ali os tópicos entidades, tabelas estáticas, atributos, relações, né, relacionamentos. E aí vem o próximo, que é dentro Agora, quando eu for criar um tópico ou editar um tópico, dentro do tópico eu vou criar os cards, certo? Então, por exemplo, aqui eu utilizei como exemplo, ó, voltando aqui, eu peguei um tópico atributos, né? Então, o atributos ele pertence ao nosso assunto data, né, na aba data, e lá dentro eu tenho os atributos. Dentro dos atributos, eu vou criar diversos cards, que é para mim estudar depois, né? Vocês vão criar esses cards e vão colocar uma descrição para esses cards, que vai servir para a gente estudar esses cards depois, certo? Ele vai utilizar para... a finalidade é fazer com que você fixe, né, os assuntos na sua cabeça. Então aqui a gente está na tela de detalhes do tópico, que a gente acessa diretamente da tela de detalhe dos assuntos principais. Então aqui eu entrei, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu acessei o tópico atributos, e dentro do tópico atributos, né, obviamente que o meu formulário só tem também o nome do tópico, e dentro desse tópico de atributos, eu vou ter aqui diversos cards. E é onde eu vou criar os cards, certo? Então, esses cards, a criação desses cards vai funcionar da mesma maneira que a criação de tópicos. O tópico já vai pegar automaticamente o identificador daquele assunto principal, e a hora que eu for criar o card aqui, automaticamente eu já vou pegar o identificador do atributo, para mim não precisar criar um card e selecionar a qual tópico aquele card pertence, certo? A gente vai fazer isso de forma automática. Então, ao criar um card, a partir de dentro da tela do atributo específico, eu já sei a qual atributo aquele card vai pertencer, certo? Então, aqui, por exemplo, eu criei aqui 4 exemplos de cards que a gente vai criar, né? Quais são os principais de tipos de dados dos cards, dos atributos, perdão. Como criar um atributo, né? Quantos atributos de identificador eu posso criar e o que significa atributos, certo? Esses são os 4 exemplos que eu coloquei aqui. Próxima tela seria a tela de criação e detalhe desses cards, certo? Então aqui como exemplo eu acessei um card que eu já criei, né? E o nome desse card era como criar um atributo. O nome desse card, né? Seria o título na verdade. O título desse card seria como criar um atributo e a descrição seria a resposta, né, daquele card, na verdade, a resposta que vai fazer com que você estude. Para que serve aquele card, por exemplo? O card vai ter um título e vai ter uma descrição. E na próxima tela aqui, ó, aqui a gente pode ver que a gente tem um atributo chamado reviewed, né, que seria revisado. Só que vocês vão entender para que vai servir esse atributo aqui, no decorrer do nosso desenvolvimento. E a próxima tela seria o seguinte, na tela principal da nossa aplicação, que seria lá na tela de listagem de assuntos, a gente tem um botão para a gente abrir um pop-up, né? Eu vou mostrar para vocês como criar esse pop-up, e a gente iria criar esses pop-ups para a gente estudar, né, esses cards que a gente criou. Então a ideia seria o seguinte, ó, estudo de cards, adivinha a descrição. O intuito do pop-up é mostrar qual que é o título daquele card e para você mesmo tentar responder, para você começar a sempre armazenar na sua cabeça qual que é o intuito daquele card, qual que é o intuito daquele assunto, né, na verdade. Então, por exemplo, como se cria um atributo? Vai aparecer o título do card para mim primeiro. Então a ideia é eu pegar e lembrar, falar assim, eu tenho que dar um clique, botão direito na tabela e adicionar atributo. Nisso eu clico no card, o card é para virar e mostrar a descrição dele para ver se eu acertei. E aí embaixo a gente vai colocar uma função aqui para a gente marcar se eu acertei a descrição daquele card ou não. Se eu acertar, eu quero marcar esse card como revisado e passar para o próximo. Se eu não acertar, eu simplesmente passo para o próximo. E no final, depois que eu passar por todos os cards, a intenção é eu voltar para o primeiro card que eu não acertei. Entendeu? Que é para forçar sempre a conseguir entender qual que é o objetivo daquele card, né? Qual que é a descrição daquele card. E isso vai ajudar vocês a fixar o assunto, certo? Então, vamos começar colocando a mão na massa aí, vamos começar criando a nossa aplicação. Bom, vamos dar início então à nossa aplicação.
A ideia aqui vai ser criar aquela aplicação estilo flashcards, né? Existem diversas aplicações assim na internet para celular, e a ideia aqui vai ser a gente criar em React uma aplicação naquele estilo, certo? Então vamos começar aqui clicando em New Application, tá? A gente vai começar criando uma aplicação do zero, aqui em From Scratch. Vai ser do tipo React Web App, né? Que é o que a gente vem estudado. E aqui, o nome, eu vou colocar o nome, e vocês colocam o nome que vocês quiserem, é claro, né? Se quiser colocar o mesmo, pode, não tem problema, pode ser. Vai se chamar Notepacks, né? Esse nome que eu dei para a aplicação. Eu vou subir aqui um ícone, e eu vou deixar esse ícone aqui disponível para vocês, tá? Eu vou deixar esse ícone disponibilizado para vocês. Se vocês não quiserem utilizar esse ícone, quiserem utilizar um ícone próprio de vocês, ou procurar aí no Google algum tipo de ícone, tem algumas recomendações que é bom você utilizar para ícone. Não necessariamente tem que ser assim, mas uma ideia que eu quero dar para vocês é utilizarem ícones em formato quadrado, né? E se tiver com um fundo transparente é mais legal, porque assim não fica, dependendo da cor que você fizer a aplicação, tiver um fundo branco, por exemplo, fica esquisito, né, o ícone da aplicação. Esse aqui nós tem um fundo transparente. Eu vou dar aqui um Create App. Ok. A aplicação em si, né, a casca da aplicação em si foi criada. E a gente vai criar aqui o nosso módulo. O nome do módulo vai ser Notepacks mesmo. E ele vai ser do tipo React Web App. Se vier alguma outra opção selecionada aqui, seleciona a primeira opção, que é o React Web App. E vamos dar o nosso Create Módulo. Bom, módulo criado. Primeira coisa que eu gosto de fazer assim quando eu crio um módulo novo é já dar um publish para a plataforma já guardar, né, essa casquinha desse módulo que a gente acabou de criar. Enquanto publica, a gente já pode dar início aqui à nossa criação. Eu gosto de começar pelo banco de dados, tá? Porque o banco de dados, para mim, é como se fosse o coração da aplicação. Então, é o que mais faz sentido quando eu vou iniciar criando uma aplicação, certo? Eu não gosto de iniciar pelas telas, porque geralmente a gente precisa saber o que o banco de dados pede, né, para a gente criar as telas. Tem gente que consegue começar pelas telas, não vejo problema também, mas eu gosto de começar pelo banco de dados porque eu crio as telas baseado no que eu tenho no banco de dados, certo? E não o contrário. Então, dessa forma aqui é o que eu prefiro, é uma preferência particular. Se vocês aprenderem e gostarem de começar pelas telas, não tem problema. Mas vamos começar aqui pelo banco de dados, que eu acho que vai ser a forma mais fácil da gente iniciar. Eu vou iniciar aqui, vou clicar aqui no nosso template, que é a Entity Diagram, né, o diagrama que já vem criado aqui na nossa aplicação. E eu vou começar criando as tabelas e a gente vai arrastar aqui para dentro. Primeiramente, eu vou arrastar a nossa tabela user, né? Lembra que a gente vai utilizar a tabela user, que é a tabela padrão de usuário da plataforma? Então, eu vou expandir aqui essa referência da aplicação System. E aqui a gente tem a tabela user. É aqui dentro que fica armazenado os usuários das nossas aplicações, certo? Então, eu vou pegar ela e vou arrastá-la para cá, certo? Eu já comentei com vocês que tem algumas tabelas que já vêm na aplicação, que se a gente precisar pode utilizar elas. E a tabela user é uma delas, certo? É onde fica guardado os nossos usuários quando a gente cria nas nossas aplicações, certo? Então aqui dentro basicamente vai ter os usuários guardados e a gente vai criar a nossa tabela de extensão da tabela de usuário, tá? Eu vou clicar aqui com o botão direito na database, né? E vou adicionar uma nova entidade. E eu vou chamar essa entidade de user extension, certo? Ela vai ser o seguinte, ó. A gente vai fazer uma extensão da tabela user, porque lembra que eu falei que a tabela user a gente não consegue alterar? Se eu expandir aqui a tabela user e selecionar os atributos, a gente não consegue fazer uma alteração dela. Né? É uma tabela padrão da plataforma, ela não permite que a gente altere e não permite que a gente adicione atributos nela. Então ela, por padrão, vai ser assim e você utiliza ela da forma que ela vem. Se você quiser adicionar atributos, né, colocar atributos adicionais nessa tabela, a melhor forma é criando uma tabela, né, uma segunda tabela, que seria uma tabela secundária de usuário. E aí a gente faz a ligação direta da tabela user com essa nossa tabela. Então todos os dados, além do que a gente quer na tabela user, a gente pode criar na nossa própria tabela. Seria meio que uma personalização da tabela user, né? Então ela vai ser uma extensão da tabela user. E para ela ser uma extensão da tabela user, lembra? A gente vai utilizar aqui o relacionamento 1 para 1. Então, cada usuário cadastrado na tabela user, a gente vai fazer um cadastro nessa segunda tabela, tendo o mesmo identificador do usuário, certo? Então, aqui na tabela user extension, eu vou alterar
o tipo de dado do identificador dela, para ela ser um relacionamento um para um, eu vou procurar aqui o user identifier. Ó. Dessa forma, eu já fiz o relacionamento um para um, então todos os atributos que eu adicionar nessa tabela aqui, a gente vai utilizar o mesmo identificador do usuário. E a gente vai saber que esses dados vão pertencer àquele usuário, certo? Eu vou só alterar aqui o nome do atributo para a gente entender que é user identifier. E eu vou colocar aqui esse atributo chamado secret code. E basicamente, para que ele vai servir? A gente vai criar, eu vou ensinar vocês também a criarem a lógica para criar usuários, para adicionar usuários nessa aplicação. Por quê? Porque pode ser que você goste da aplicação e você dê para o seu irmão, amigo, colega, fazer um cadastro nela para utilizar a aplicação também. Né? Então, você vai permitir que cada pessoa crie um cadastro para ela própria utilizar a sua aplicação, certo? E o Secret Code a gente vai utilizar para recuperação de senha, né? É claro que não existe só essa maneira de fazer isso, tá? Essa aqui é uma ideia que eu tive aqui só para conseguir dar um gostinho para vocês de como a gente pode fazer essa lógica, porque a própria plataforma ela não traz uma lógica de recuperação de senha, você tem que criar essa recuperação de senha. E isso aqui basicamente vai ser um código secreto para reforçar a segurança na hora do usuário tentar recuperar a senha. A gente não vai fazer aqui um sistema de envio de e-mail nem nada. Então, o que vai ser isso aqui? Basicamente, o usuário ele vai fazer um cadastro colocando usuário, nome, e-mail, senha e um código secreto. Esse código secreto vai ser tipo como se fosse uma senha master, né? E aí, quando for, se por exemplo eu esquecer a senha, é claro que isso aqui vai ser como se fosse uma segunda senha, né? Mas se ela esquecer a senha principal, ela precisaria desse secret code aqui para recuperar a senha dela principal, certo? A senha de acesso à aplicação. Então a gente vai utilizar isso aqui como se fosse uma chave, né? Um código para essa pessoa utilizar para recuperar a senha. Então, o interessante seria que quem cadastrar guarde bem esse secret code, porque ele vai ser meio que uma senha master. Para recuperar o usuário, a gente vai pedir esse secret code lá para a gente recuperar a senha, certo? Então, beleza. Aqui eu vou deixar ele como no máximo 10 caracteres. Vai ser um código que vai aceitar só no máximo 10 caracteres. Eu não vou utilizar muito aqui esse atributo isMandatory nos nossos atributos, tá? Mas basicamente vai ser por quê? Porque a gente vai criar aqui a lógica para fazer as validações desses dados antes de entrar para a base de dados. Mas sim, é interessante que utilize, né? Se não quiser utilizar também para acompanhar certinho aqui como a gente vai criar, não tem problema, é bom deixar o isMandatory como no, para a gente ver melhor como que vai funcionar essas validações no lado do servidor, que é aquela server action que a gente vai criar com as validações. Se a gente deixar como isMandatory yes, a gente quase não vai ver aquelas validações funcionando. É claro que elas vão ser um reforço muito grande, né? Elas vão ser a principal validação, mas basicamente o navegador já vai querer validar esses dados para a gente nos inputs, e aí para a gente ver melhor essas validações funcionando do lado do servidor, eu vou deixar como não mandatório esses atributos. Mas toda segurança é bem-vinda, né? Então, quando vocês forem criar uma aplicação real, dependendo do atributo, é bom que deixe eles mandatórios, certo? Ok, essa aqui é a nossa primeira tabela, a nossa tabela de extensão do usuário. E agora a gente vamos começar a criar as nossas tabelas da própria aplicação mesmo. Então a primeira tabela vai se chamar main_subject. Né? Main_subject, que seria assunto principal, que vai ser o assunto principal dos nossos cards, certo? Ele vai ter o identificador, ele vai ter aqui o name, que vai ser o nome de cada principal assunto, né? E aqui a gente vai criar dois atributos. Um vai se chamar created by e o outro created on. Tá? Qual que é a função desses atributos aqui? Esses dois atributos aqui, eles vão ser preenchidos automaticamente quando a gente acessar a nossa server action, para a gente identificar quem foi o usuário que criou aquele main subject. Então, cada vez que o usuário preencheu o nome desse assunto principal lá, a gente vai preencher esses dois atributos aqui automaticamente. Colocando ali para o sistema captar qual é o identificador do usuário que está criando aquele assunto principal. E o segundo é para guardar a data e hora automaticamente que está sendo criado aquele assunto principal, certo? Então ele vai guardar a data e a hora do exato momento que aquele assunto foi criado e por quem que está sendo criado. Por quê?
A gente vai disponibilizar essa aplicação para que o seu colega, o seu amigo, vizinho, qualquer pessoa possa criar um usuário, certo? Só que aí o que vai acontecer? Se eu não tiver esse atributo aqui, e você, por exemplo, cadastrar um assunto principal, e a gente não determinar que foi você quem criou aquele assunto principal, quando o seu amigo, o seu irmão for criar um usuário na plataforma, a gente não consegue filtrar para mostrar somente os assuntos principais, ou tópicos ou cards que aquela pessoa criou. Entendeu? Então não faz sentido eu criar um assunto, um tópico, um card na minha aplicação e o meu irmão fazer um cadastro na plataforma e ele ver os meus cards. Entendeu? Porque os meus cards vão ser para o meu estudo. Então eu vou criar os cards que eu preciso estudar. Certo? Então todas as listagens a gente vai fazer um filtro utilizando o Created By. A gente vai utilizar o Created By para listar somente os assuntos, os tópicos ou os cards cujo o Created By seja aquele usuário que está logado, certo? Se a plataforma ela vai gravar em cada um desses registros quem foi que criou eles, então eu consigo fazer um filtro para mostrar para o usuário logado somente os cards que ele criou, certo? Então, outras pessoas que fizerem cadastro na nossa plataforma aqui, na nossa aplicação, eles não vão ver os assuntos, os tópicos ou os cards que outra pessoa criou. Ele só vai ver os que ele criou, certo? Então a gente vai utilizar isso aqui também para fazer esse tipo de filtro. Então aqui a nossa tabela principal, basicamente, é isso aqui. Eu vou trazer ela aqui para o nosso template. E eu vou criar aqui agora a próxima tabela. A próxima tabela seria tópico, né? Que vão ser os tópicos dentro daquele assunto principal. Primeiramente a gente vai criar o nome do tópico, né? Vai ser o nosso atributo name, que cada tópico vai ter o seu nome. A gente vai colocar, deixa eu puxar ela aqui já para o nosso template aqui. E cada tópico vai ter um assunto principal, certo? Porque ele vai pertencer a um assunto principal. Então, basicamente eu posso fazer o relacionamento assim, ou criando um novo atributo aqui, colocando main subject id, né? Ou alterando o data type. Eu imagino que vocês lembrem-se como se faz isso. Dá para fazer por aqui, né? Fazendo isso, ou vamos criar pelo atributo. Eu vou adicionar aqui um novo atributo. Se eu colocar main subject id como nome do atributo, ela já vai identificar. Então, eu vou colocar aqui, ó, main subject id. Não vou colocar o id para ela não identificar. E aí a gente vai alterar aqui manualmente. Eu vou procurar aqui, então, o main subject identifier, certo? E agora eu vou renomear aqui, só para ter consistência. Mas só para vocês lembrarem aí de como que cria, certo? Então, o topic, ele vai ter o nome e o main subject id, né, que a gente vai saber a qual assunto principal este tópico pertence. E a gente vai ter aqueles outros dois atributos que a gente criou lá no main subject, que vai ser o created by e o created on. Notem que, né, eu não dei ênfase nisso na hora que eu criei o primeiro lá, mas notem que quando a gente cria o atributo created by, automaticamente a plataforma já identifica que é o tipo user identifier. Mas por quê, né? Porque o created by ele remete a criado por, né? E quando é criado por, é por alguém. Então, basicamente ela identifica que foi o usuário que criou. Então ela vai ser preenchido pelo identificador do usuário nesse atributo. Então automaticamente ela já está identificando que o tipo desse atributo é user identifier, certo? E o created on, né? Ele vem com o tipo datetime, porque o on ele se remete a quando, basicamente, né? Então, os tipos de atributos já são datetime. Então, é bom que vocês venham aqui no main subject e verifiquem se o tipo de dado está datetime, porque a gente quer guardar o momento que foi criado aquele registro. Então, isso é data e hora, certo? Ok. Então, a nossa tabela topic está criada. Vamos criar agora a nossa tabela do card, certo? Nossa tabela que vai se chamar simplesmente card, certo? Então, vamos adicionar aqui um atributo que seria o título, né? Então, eu vou colocar aqui title, que vai ser o título do nosso card. Esse título eu posso guardar aqui 100 caracteres. Vai ser a quantidade máxima de caracteres que a gente vai guardar nele aqui. O próximo atributo seria descrição. Então, eu vou colocar aqui, ó, description, né? Vai ser a descrição do nosso card. E eu vou permitir adicionar 500 caracteres nessa descrição, certo? Então, o card ele vai ter um título e uma descrição.
Próximo atributo. Próximo atributo vai se chamar revisado, né? Em inglês seria reviewed. E esse atributo aqui, ele vai ser do tipo booleano. Na hora que a gente for criar o sistema de cards ali, né, para ir passando para a gente estudar, vocês vão entender o porquê desse atributo reviewed aqui. Ele vai ser do tipo booleano, porque aí ou esse card ele vai ter sido revisado ou não, certo? Próximo atributo vai ser o topic ID, que é a quem esse card pertence. Então a gente pode pegar o topic e trazer para ele, certo? Então esse aqui vai guardar o identificador do tópico na qual esse card vai pertencer. E agora a gente precisa daqueles outros dois campos também, para a gente saber quando esse card está sendo criado e por quem, né? Eles também vão ser utilizados, eles não, o create by, né? Vai ser por quem foi criado, vai ser utilizado para filtrar, para a pessoa que está logada ver somente os cards que aquela pessoa que está logada criou no sistema, certo? Então cada pessoa vai ver o seu próprio card criado. Então não vai ter o risco de eu olhar o card de outra pessoa que fez um cadastro no sistema. Então vai ser created by e o created on, novo atributo, created on. Então basicamente é para isso que vai servir esses atributos, certo? Vamos fazer aqui também as regras de deleções. Vamos configurar as regras de deleções dessas tabelas, certo? Por quê? Se por um acaso eu quiser excluir, né? Se eu quiser excluir algum assunto principal, algum tópico ou algum card, a gente tem que configurar as regras de deleções, né? Desses registros, para a gente saber o que pode ser deletado, o que não pode. Então, basicamente é o seguinte, ó, todos os atributos que têm relacionamento, né? Lembra, a gente teve uma aula especificamente sobre regras de deleção. Então, todos os atributos que têm relacionamento, eles possuem regras de deleção. Então, basicamente, a gente vai fazer essa configuração em cada um desses atributos. Começando pela User Extension. User Extension, o identificador, ele é um relacionamento, ele é um atributo de relacionamento. E o Delete Rule dele aqui embaixo, que é a regra de deleção dele, está como protect. O que quer dizer isso? Se a gente tentar deletar um usuário da nossa aplicação, a tabela User Extension, se ela possuir algum registro ligado àquele usuário, como está protect, ela não vai permitir que esse usuário seja deletado. Mas qual que é a ideia? Se a gente quer deletar um usuário, eu posso deletar o registro daquele usuário que tem lá o secret code, né? Eu posso deletar o secret code dele que está lá naquela tabela User Extension. Então eu vou alterar aqui para delete, ou seja, vai ser deletado em cascata, ó, já até ficou vermelhinho aqui. Se eu deletar um usuário e tiver algum registro daquele usuário, daquele user ID na tabela User Extension, ela será deletada também, certo? Main Subject a gente também precisa fazer. Por quê? Porque o Main Subject também tem um relacionamento com o usuário. Então, o que a gente quer fazer com os assuntos principais de um determinado usuário se a gente deletar aquele usuário? A gente quer permitir deletar aquele usuário? Ou a gente não quer permitir? Nesse caso aqui, eu vou permitir, né? Inclusive, o que eu vou fazer com esses registros caso o usuário seja deletado? Se eu quiser simplesmente que esses registros se mantenham na aplicação, eu posso trocar o delete rule para ignore, lembra? Mas não faz sentido para mim manter esses assuntos no sistema se o usuário for deletado. Já que é só aquele usuário que vai ter acesso a esses registros, então eu posso deletar esse registro. Se ele ficar na minha base de dados, ele vai ficar perdido mesmo. Então a ideia é delete também. Se eu deletar um usuário, todos os assuntos que aquele usuário criou vão ser deletados também na base de dados. Mas a gente tem que continuar configurando. Por quê? Porque por padrão, lembra que vem tudo protect? Então aqui no topic, né, se o main subject, se o usuário aqui no caso tentar deletar, né, se tentar ser deletado, se alguém tentar deletar esse usuário, o main subject deixa deletar aquele usuário. Mas o topic não deixa deletar o main subject, nesse caso aqui, porque está protect. Ó, o main subject aqui está protect. Nesse caso, eu não vou conseguir nem deletar o usuário. Porque a tabela main subject não vai, a tabela topic não vai deixar deletar os assuntos, né? Assim, os assuntos, se eles não puderem ser deletados, também não vão deletar os usuários, certo? Então, o main subject ID da tabela topic, a regra de deleção dela vai ser também delete. Porque se eu deletar um usuário, automaticamente eu quero que delete todos aqueles assuntos, automaticamente eu quero que delete todos os tópicos referenciados àqueles assuntos que eram naqueles usuários. Ou seja, vai ser tudo deletado em cascata, certo? Só que a gente tem também o created by aqui no topic.
E o created by, ele está como protect, também por padrão, certo? Só que eu não quero que os tópicos protejam o usuário. Eu quero que deletem também, né? Basicamente, se eu deletar os assuntos principais já vão deletar os tópicos. Mas, se eu colocar aqui também delete, isso se torna uma regra de deleção cíclica aqui. Por quê? Porque o tópico ele já vai ser deletado se eu deletar o main subject, e os main subjects já vão ser deletados se eu deletar o usuário. Então não faz sentido esse tipo de regra de deleção aqui. Ó. Esse aqui é um caso que a plataforma pode usar, né? Se os tópicos já vão ser deletados, quando o usuário for deletado, em cascata, então esse atributo aqui eu não posso deixar como delete, não faz sentido. Então o ideal é deixar ele como ignore. Então, quando eu deletar um usuário, eu vou estar ignorando, entre aspas, todos os tópicos criados por ele. Porém, ao deletar o usuário, vai ser deletado todos os assuntos principais e automaticamente já vão ser deletados todos os tópicos daqueles assuntos principais, que no final das contas são daquele usuário, certo? Então aqui o created by a gente vai deixar como ignore, porque essa relação aqui diretamente vai ser ignorada. O que vai mandar aqui é o main subject. Passando para o card, né? Passando para o card, a gente vai fazer bem parecido com o topic. O topic sendo deletado, eu quero que delete todos os cards que pertencem àquele tópico, certo? Então, dessa forma, o delete rule da relação com o topic vai ser delete. Então, assim, vai ser deletado em cascata. E com o created by, que é o usuário, vai ser ignore. Então, dessa forma aqui deletou o usuário, deleta os extensions, se existir, delete todos os assuntos dele, automaticamente delete os tópicos, automaticamente delete os cards que estão relacionados, né? E aí, dessa mesma forma também, eu posso simplesmente somente deletar um tópico. Se eu deletar esse tópico, todos os cards daquele tópico serão deletados. E se eu deletar somente um assunto principal, sem deletar o usuário, né? O usuário foi lá, criou um assunto principal e não quer mais ficar sobre aquilo. Ele pode deletar o assunto completo. Deletando o assunto, todos os tópicos de dentro dele e todos os cards serão deletados também, certo? Então essa aqui é a nossa ideia da nossa base de dados, certo? Basicamente a gente vai trabalhar em cima disso aqui, que foi o que a gente mostrou, que eu mostrei ali na apresentação, né, na introdução. E a nossa base de dados basicamente está pronta, né? Redundância, né? Base de dados basicamente está pronta. E aí a gente vai passar agora para a aba Interface, certo? Vamos passar para a aba Interface. Outro detalhe que eu gosto de fazer, tá? Mas aqui eu vou fazer diferente. Eu gosto de criar todas as tabelas. A partir de que eu criei todas as tabelas, eu gosto de já criar as ações. Por quê? Porque eu já tenho noção de todas as validações que eu vou querer fazer, de tudo que eu vou querer fazer, etc. Só que aqui, o que eu vou fazer? Eu vou partir para a aba Interface e depois a gente vai criar as lógicas. Depois não, conforme a gente vai criando uma tela ou outra, a gente vai criando já a lógica daquela tela para já implementar na tela que a gente estiver criando, certo? Eu já tenho o costume de passar para a aba Logic direto, porque eu já tenho a noção das ações que eu quero criar baseado nas tabelas, mas aqui a gente vai fazer diferente. A gente vai voltar diretamente para criar as telas primeiro e depois as lógicas, né? Depois as ações de servidor, certo? Primeiro, eu não vou começar criando nenhuma tela. Quer dizer, vou começar criando tela, mas não da nossa aplicação em si. A gente precisa liberar para que o usuário crie, um registro, né? Para ele poder acessar essa aplicação. Eu estou aqui na tela de login, eu vou dar um publish aqui, porque a gente já terminou de criar o nosso banco de dados, e eu vou dar um publish aqui para a gente guardar isso que a gente já fez até agora. Terminou a publicação aqui. Eu vou dar um Open Browser, só para a gente ver aqui a nossa tela inicial de login. A gente não fez cadastro de nada, a gente não consegue acessar ainda essa aplicação, porque a gente tanto não tem usuário, como, na verdade, a gente tem usuário, tá? Esse usuário que a gente criou nas outras aplicações, eles servem para cá também. Mas, eu vou... Quer ver? Só removendo isso aqui. Mas, a gente quer implementar aqui a opção de quem acessar essa aplicação poder criar um próprio registro, certo? Então, isso aqui é um pouquinho mais avançado, essa parte de criação de usuário, mas vamos implementar aqui de uma forma simplificada para vocês permitirem que alguma pessoa que acesse a aplicação de vocês possam criar um usuário para poder utilizar a aplicação, certo? Então aqui basicamente, a gente já tem o login, tá? Se você tentar utilizar o seu login que você utiliza nas outras aplicações aqui, vai conseguir entrar, porque
o gerenciador de usuário dessa aplicação é o mesmo gerenciador dos outros. Então, o seu usuário cadastrado você já vai conseguir acessar aqui. Ó, Forget Password não funciona, que é a recuperação de senha. Ele não funciona essa função aqui. A gente vai também dar uma funcionalidade para ele, para a gente conseguir recuperar a senha. Né? Basicamente é mais para mim mostrar para vocês como que isso vai funcionar. E aqui a gente tem o botão de login. Essa parte aqui de baixo, que é continuar o login como se já tivesse um usuário logado aqui, a gente não vai utilizar. Isso aqui é um pouco avançado, tá? Então eu vou remover essa opção aqui de baixo. A gente vai basear somente no login normal, login padrão, certo? Então, vamos voltar para o Service Studio. E aqui o que eu vou fazer? Vamos fazer o seguinte, aqui embaixo, ó, a gente já tem esses dois botões aqui, que é o de continuar como um login que já estava feito, né? O que a gente vai fazer? Vamos abrir o Widget Tree e vamos identificar aonde que está isso aqui na hierarquia dos nossos elementos, na tela. Ó, se você selecionar container por container, você já consegue verificar aqui onde que está cada elemento. Eu vou procurar aqui, ó, esse aqui, já está até renomeado, ó. O de vocês provavelmente deve estar também, ó, continue with sample user, né, que é para continuar com isso aqui. O de cima é o botão de login. Se eu quero deletar o que está para baixo do botão de login, então vai ser esse container aqui, ó, que é o último container. Eu vou clicar nele e vou deletar ele. Ele não vai me servir. Eu não vou usar a lógica de continuar como um usuário, certo? A gente vai utilizar a lógica de fazer um login, certo? Então, basicamente aqui, o que eu vou fazer? A gente precisa criar uma tela de cadastro de usuário, certo? Então, vamos seguir da seguinte maneira. Vamos pegar aqui a nossa tela de login, tá? Se eu expandir a tela de login, algumas dessas ações aqui não estão sendo utilizadas, tá? Algumas dessas ações aqui. Por quê? Utilizava esse botão aqui de baixo. Aquele botão de baixo utilizava eles. Então, eu vou remover essas duas ações que estão sublinhadas de amarelo, que elas identificavam que estavam sendo usadas com esse botão e agora não estão sendo mais utilizadas porque a gente removeu o botão, certo? Ok. Então aqui a gente tem basicamente a nossa tela de login já vem construída, tá? Ela já vem funcional, ela já vem funcionando, a plataforma já cria automaticamente para a gente. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma tela de cadastro de usuário baseada na tela de login, tá? Eu vou utilizar dessa forma para facilitar aqui. Como é para ser de uma forma simplificada, eu vou utilizar o mesmo modelo da tela de login para fazer o nosso cadastro de usuário. Então, como que eu posso fazer isso? A gente não tem nenhuma tela, a plataforma não traz nenhuma tela de cadastro de usuário. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a tela de login e vou copiar ela e vou clicar com o botão direito aqui em Common, né? Ou aqui mesmo eu posso dar um Ctrl V, que é essa tela de login, ó, vai ser duplicada. Ou eu posso vir aqui e dar um Paste, né? Que aí vai criar a segunda tela de login 2. Ó. Então a gente tem a tela de login, que é a nossa tela principal, que por enquanto a gente não vai mexer, certo? E a segunda tela de login, que é a que a gente acabou de criar. Então agora, ó, tome cuidado em qual tela vocês vão estar selecionado aqui para trabalhar, tá? Porque a tela de login e a tela login 2 são uma cópia uma da outra. Então é bem fácil de confundir. Ok, vamos começar a modificar aqui nossa tela de login para transformar ela numa tela de cadastro de usuário. Então, basicamente aqui a gente vai ter o ícone, eu vou manter esse ícone. O próximo aqui é uma expression, que ele está escrito application title, né, que vai mostrar aqui, ó, esse application title está escrito no exemplo, tá? Porque dentro ele tem uma função que retorna o nome da aplicação. Se o nome da nossa aplicação aqui no caso é Notepacks, aqui vai aparecer Notepacks quando a nossa aplicação estiver aberta. A gente vem aqui para o navegador, ó, aqui, ó, Notepacks, certo? Então, mostra o nome da aplicação aqui. É uma função que faz trazer o nome da aplicação para mostrar aqui. No exemplo dela está Application Title, eu vou apagar isso aqui. E ela é basicamente uma expressão. O que eu vou fazer? Eu vou alterar o valor dessa expressão, tá? A gente poderia alterar aqui para um texto fixo, porque o que a gente vai colocar aqui é um fixo, mas eu não vou mexer no esqueleto aqui da tela de login. Quer dizer, a gente vai mexer, mas no mínimo possível. Então eu vou apagar essa função aqui, porque nessa expression eu vou querer que mostre um texto fixo. Lembra como é que mostra um texto fixo dentro de uma expression? Então, faz aí, ó, aspas duplas. E aqui eu vou colocar register, né, que seria registro, ou registrar, ou cadastrar, né, você registro de usuário em geral. Ou eu posso colocar aqui user register, né, o registro de usuário. Eu vou deixar dessa forma mesmo aqui, em caixa alta, com caps lock. Então, basicamente, o que eu preciso mostrar aqui nessa expression é isso. Vai ser um texto fixo. Eu só vou alterar a expression mesmo, para mim não precisar tirar a expression e deletar a expression e colocar um texto fixo.
eu vou alterar só o elemento que já estava ali, certo? Primeiro campo aqui, ó. Primeiro campo, lembre-se, de novo, tá? Vamos fazer o seguinte, melhor. Vamos renomear a tela de login. Eu vou colocar aqui tela... Opa, tá caixa alta. Sign up, né? Que seria cadastrar, algo do tipo. Então, essa tela aqui vai ser feita para a gente cadastrar. Lembre-se, aqui é um exemplo que eu falei também que é importante manter tudo em inglês, tá? O que você pode fazer em português, que é opcional, é fazer toda a interface, tá? Aqui, por exemplo, ó, no nome do usuário, qualquer coisa aqui, qualquer label, botão de login, se quiser alterar para entrar, né? Ou escrever aqui cadastro de usuário. Então, tudo que o usuário que está acessando a sua aplicação for ver, então você pode colocar em português, isso é opcional. Né? Isso vai depender muito da aplicação também, para onde você está fazendo a aplicação. Muitas aplicações têm a parte de multidioma, né? Então, isso também é uma coisa que a plataforma permite fazer, mas é um pouco mais avançado, um pouco complexo. Mas, enfim, essa aplicação eu vou construir ela toda em inglês, como eu expliquei. Se você quiser construir pelo menos a interface aqui em português, não tem problema, faça da maneira que você achar melhor. Mas tente manter sempre aqui, ó, a construção da aplicação em inglês. É importante, entendeu? Não que não vá funcionar. Se você fizer tudo em português, vai funcionar também. Nas aulas a gente fez assim. Mas é interessante, assim, é uma boa prática que mantenha tudo em inglês. Beleza. Vamos criar aqui a nossa tela de cadastro de usuário. A gente já tem aqui... Beleza, a gente já tem aqui... Já está alterado o nome, sign up. Vamos alterar agora os campos, tá? Se a gente expandir aqui a nossa tela sign up, ela já tem aqui algumas variáveis e algumas ações. O que eu vou fazer aqui? Vamos começar excluindo o que a gente não precisa, tá? O que a gente não precisa. Eu vou abrir aqui novamente o widget tree, né? Que é para ver os elementos. O que a gente vai fazer? Esses botões aqui eu não vou precisar. Ó, eu já posso selecionar aqui, procurar onde elas estão. Lembre-se, se não está aparecendo aqui tudo expandido, você pode clicar o que você quer deletar, ó, ele vai abrir a hierarquia aqui de onde está aquele elemento. E você pode ir procurar na raiz de onde está aquele elemento. Ó, o que você quer excluir. Por exemplo, ó, achei. Esse container ele remete ao password. Então o próximo container é isso aqui. Eu não quero esse, então eu posso deletar. O botão, esse botão aqui, eu vou deletar ele, tá? Eu vou deletar esse botão de login. Não precisa deletar não, posso reaproveitar ele. Mas se eu quisesse... Não, vamos fazer o seguinte, vamos criar ele do zero. Vamos criar o botão do zero para vocês já irem ver como funciona. Vou deletar o botão também. Vou deixar só o container, tá? Ó, dá um Ctrl Z. Eu expandi o container porque o container eu quero usar, que eu vou colocar outro botão aqui depois. Então, eu vou deletar somente o botão. Esse elemento de botão ali é um pouquinho diferente, tá? Mas a gente vai utilizar um botão comum aqui. Mais pra frente, se vocês quiserem estudar, descobrir como funcionam esses botões diferentes aí, fica à vontade. Mas vamos utilizar toda a simplicidade aqui dos elementos. Certo? Quando a gente excluir o botão de login, automaticamente a ação de login está aqui sem ser utilizada, a plataforma já está acusando, então eu vou deletar ela também. O forgot password, que é a ação de relembrar, recuperar a senha, na verdade, né? Também foi deletado o botão, o link ali, então eu vou deletar a ação também. Esse remember. O remember é uma variável booleana, ó, que ela ficava aqui no canto esquerdo, ao lado do recuperar password, que é para lembrar o login, certo? Lá na tela de login, lá, vocês conseguem ver lá. E essa variável aqui, ó, isExecuting, e essa ação onInitialize, a gente pode deletá-la também. Por quê? Porque essa tela, ela executa uma ação aqui, ó, de onInitialize. Eu já expliquei para vocês mais ou menos lá na aula de Client Action, para que serve o onInitialize. Só que essa variável aqui, é porque eu já sei que ela era utilizada dentro do botão de login, tá? Por quê? Aquele botão de login ele tem uma animação de uma bolinha que fica girando. E essa animação ela era comandada por essa variável isExecute. Se você vir aqui na tela de login e você abrir aqui, ó, a primeira coisa aqui, ó, era alterado o valor da variável isExecuting, porque é ela que comanda, na verdade, uma animaçãozinha que tem no botão. Não vai ser interessante pra gente aqui na tela de cadastro, então eu vou deletar ela. A plataforma já deu um erro, por quê? Porque ela está sendo dado valor dentro da onInitialize, ó. Eu vi que a onInitialize, ó, ela está sendo utilizada dentro da onInitialize, ela está passando o valor dela para false. Não vou utilizar, então eu vou deletar o onInitialize. O onInitialize aqui a gente não vai utilizar, tá? Então, na propriedade da tela, já acusou aqui que está faltando o onInitialize, então eu vou passar para none.
não vai ser interessante a gente utilizar um initialize aqui, certo? Isso aqui vai ser uma tela bem simplificada para fazer cadastro. Ok. A gente já tem aqui, então, vamos focar aqui na nossa tela de registro. A gente tem dois campos já. Só que um é o username e a gente vai fazer aqui uma coisa diferente. A plataforma, ela utiliza o campo username da tabela user para identificar o usuário, tá? Vindo aqui na aba data, e vamos expandir aqui para vocês verem a tabela user. O nome de usuário, username, password, e-mail, mobile, external ID, etc. Esses dois campos aqui são os utilizados para fazer login, tá? É o username e o password. No caso, é o usuário e senha, certo? Você pode criar, é possível você criar um usuário simples, né? Só colocar seu nome, por exemplo, aqui, e utilizar ele para fazer login. Por padrão, aqui, os nossos logins que já vem criado na plataforma são os nossos e-mails, certo? Ok, sem problema. Só que você pode criar usuários para fazer login nas aplicações sem utilizar o e-mail, utilizando o campo username. Qual que vai ser a ideia aqui? Eu quero utilizar e-mail, tá? Eu quero utilizar o e-mail. Então, no campo username da tabela user, eu vou guardar o e-mail. Eu não vou criar um usuário para a pessoa acessar aqui. Então, a pessoa vai fazer o login com o e-mail. Então, eu posso fazer de várias formas, tá? É possível eu guardar um username lá normal e mesmo assim utilizar uma lógica. Eu posso utilizar uma lógica de utilizar o e-mail para fazer o login mesmo assim, tá? Mas dessa forma aqui, para simplificar, eu vou guardar o e-mail dentro do campo username, para mim utilizar já de forma mais simplificada o e-mail para fazer login. Então, primeiramente, o meu primeiro campo vai ser para guardar o nome. Eu vou utilizar as variáveis, essas variáveis locais, elas já pertencem a esses dois inputs, tá? Ó, password e a username. O que eu vou fazer? A minha variável username eu vou colocar só name, eu vou renomear ela só para name. E o meu input, o meu primeiro input vai ser referenciado ao nome do usuário. O usuário vai colocar o nome dele aqui. Só o nome, só para ter um cadastro de nome, certo? O próximo vai ser password, que vai ser a senha que ele realmente vai cadastrar. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir a widget tree e a gente vai identificar como que está organizado esses dois elementos aqui. Ó. Esses dois containers são os containers que dentro dos containers estão os inputs, ó, o label e o input. Esse elemento aqui é um elemento de animação, tá? Animação de label. Mas basicamente dentro dele tem um input e aqui um label, basicamente. Mas tem uma animaçãozinha ali quando você vai fazer login que ele aparece lá. Então, eu vou utilizar o seguinte. Eu já identifiquei que esse container, tudo que está dentro desse container aqui é referente ao label e ao input do nome do usuário. E o segundo é da senha. Eu vou copiar o primeiro, tá? Eu vou copiar o primeiro container, que contém esses dados aqui, esses elementos aqui dentro. E eu vou colar nesse container que ele está dentro. Ó, cuida bem para vocês fazerem isso aqui certinho. Ó. Então eu tenho... Agora eu vou ficar com 3 containers. Ó. Vou ficar com 3 containers. O container de nome, o container de senha e agora a cópia do container de nome. Esse container de nome eu vou puxar ele para cima. Para ele ficar embaixo do nome. Né? Então vai ficar nome e nome. Os dois, um na sequência do outro. Só que esse segundo aqui, eu vou alterar ele, porque ele não vai ser referente ao nome. Eu vou alterar ele, então, que ele vai ser referente ao e-mail. Eu vou guardar o e-mail do usuário nesse input aqui. E para isso, eu tenho que criar uma nova variável e-mail, porque o primeiro input está guardando na variável nome, o segundo input também. Então não faz sentido. Eu vou criar uma nova variável na nossa tela, que vai ser e-mail. Eu vou guardar o e-mail do usuário, que ele está cadastrando, certo? Então o tipo dele vai ser e-mail mesmo. E aqui no input do e-mail, ó, no input do e-mail eu vou alterar para e-mail. Então esse input aqui ele vai guardar o e-mail. Note que aqui ó, o password está um pouco, tem uma margem aqui, né, entre o password e a linha do e-mail, do input do e-mail, e o do e-mail está muito grudado aqui, ó. Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o widget tree e vou pegar o meu container principal. O container principal, eu vou colapsar aqui e vou pegar os containers principais, ó. Esse container da password, pode ver que ele tem uma classe aqui, ó, margin top base, né? Opa, porque ele está usando uma classe de margem na parte de cima. Eu vou copiar esse margin top base, vou copiar ele e vou colar na style classes aqui do meu container de cima, que é o do e-mail, ó. Dessa forma, eu consigo afastar o container que está no e-mail, afastar do container de nome lá em cima, né? Então, eu vou ficar nome, e-mail e senha já mais separadinho um do outro. Ok, eu tenho os três principais aqui que eu preciso, tá? Se você tiver uma tabela maior, você vai colocar quantos campos você precisar aqui.
Mas basicamente que a gente vai precisar desses três, mas a gente também precisa do secret code, lembra? Ao cadastrar o usuário, a gente vai informar o nome, o e-mail, a senha que o usuário vai utilizar para acessar o sistema e o secret code que a gente vai utilizar para a recuperação de senha desse usuário. E a hora que a gente for fazer a lógica de recuperação de senha, vocês vão entender melhor como é que isso vai funcionar. Beleza? Ok. Vamos pegar o seguinte. Ó. Vamos pegar aquele container. Esse aqui é o container que está todos os inputs dentro. Vamos pegar o container do e-mail. Ó. Eu vou expandir ele. E vou procurar aqui qual que é o container do e-mail. O container que a gente acabou de utilizar. É o do e-mail, certo? O do e-mail. Eu vou copiar ele. Porque ele já... Por que eu vou copiar ele e não de senha, por exemplo? O de senha, o input type é password. Por quê? Esse input ele já serve exclusivamente para você digitar a senha, porque ele vai aparecer os caracteres de bolinha em vez de aparecer as letras que você digitar. Se você vir aqui para o input type de e-mail, ele vai aceitar e-mail. O input type do name vai aceitar texto. Ok. Então eu vou pegar o container do e-mail, vou copiar ele, dar um Ctrl Z, ou vou dar um Ctrl C, na verdade, né? Dar um Ctrl C, ou posso vir aqui e copiar. E eu vou soltar ele, eu não posso soltar ele dentro dele mesmo, tá? Não é que eu não posso, mas se eu soltar ele aqui, ele vai para dentro do container. Ó. Ele ficou estranho, ficou dentro do nosso container. Então eu vou dar um Ctrl Z. Ok, então aqui, esses três containers meus, eu copiei do e-mail, e a raiz deles é esse container de cima. Eu vou soltar dentro desse container aqui. Vou dar um paste aqui, ó, ou um Ctrl V. E ele foi lá para baixo, ele vem para o final, tá? Ele vem para o final dos elementos. Ok, esse último input aqui, ele vai servir para a gente guardar o secret code, né? Então eu vou clicar aqui com o botão direito em cima da nossa tela e vou adicionar uma nova variável local. Essa variável local ela vai se chamar secret code, certo? Ela vai ser do tipo texto mesmo, porque a gente vai guardar um código de texto ali. Não precisa ser do tipo, o input não precisa ser do tipo password, porque a gente quer ver os caracteres que vai ser inserido ali. Ok, então a gente precisa alterar também a variável desse nosso último input. A variável desse nosso último input vai ser destinada ao secret code. E o label, eu vou colocar aqui, secret code, né, que seria código secreto, tá? Se você quiser colocar em português. E eu vou colocar entre parênteses aqui, ó, to recover password, que significa para recuperar senha, certo? Então, o código que foi inserido aqui vai ser um código que a gente vai utilizar para recuperar senha se esse usuário perder essa senha, certo? Ok. Agora, esse aqui já é o suficiente para a gente fazer o cadastro de usuário. Então, está faltando o nosso botão de cadastro, certo? Nosso botão de cadastro, eu vou fazer o seguinte, a gente já tem aquele container no qual eu excluí o botão anterior. Eu não excluí o container, onde estava o botão, eu excluí somente o botão. Se você excluir o container, não tem problema. Vamos excluir o container aqui. Vou deletar, vou excluir o container e vou criar do zero para quem para quem de repente excluiu, né? Então tá. Essa aqui, na hierarquia do elemento, esse aqui é o nosso formulário, tá? Nosso formulário ele engloba tudo, ó. Pode ver que ele selecionou tudo aqui, quase não dá para ver, mas olha, só de ver esse quadradinho aqui, a gente já vê que o formulário é essa parte branca completa, tá? Dentro do formulário, a gente tem dois containers, ó. O primeiro container está o nosso ícone e o título, né? Seria aqui, no caso, User Register. Na tela de login é o nome da aplicação. O segundo container está os nossos inputs, certo? E ambos esses containers aqui estão dentro do formulário. Então vamos adicionar mais um container dentro do formulário, tá? Dentro do formulário. Eu vou soltar em cima do formulário que ele vai sempre para o final. Dentro do formulário. Vou dar uma margem em cima. Você pode vir aqui na aba estilo e dar uma margem acima, aqui ó, margem. Mas eu prefiro utilizar espaço, que é mais recomendado também. E eu vou colocar uma margem. Ó, vou escrever aqui margem, traço top, traço. Vou utilizar L? Vou utilizar L, que é de large, né? De grande. Então, margem top large, margem top grande para cima. Aí ele afastou um pouco o container aqui do input do secret code. E aqui dentro eu vou procurar aqui o botão e vou jogar um botão aqui dentro. Ok, esse botão ficou meio esquisito, né? Meio feinho aqui do lado. Então eu posso esticar o botão para cobrir a tela inteira, para ficar mais legal. Eu vou esticar o meu botão e ele, o título, o label do meu botão, né? O texto que vai estar no meu botão vai ser register. Que seria cadastrar ou registrar, certo? Então vai ser um botão chamado register. Eu vou fazer uma coisa aqui, o seguinte, ó. Aqui a gente tem um container do nosso botão, certo? Dentro está o nosso botão. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar outro container abaixo
desse botão. Eu vou jogar ele dentro do formulário. Ó. Eu quero que ele fique dentro do formulário, abaixo do botão. Estou soltando aqui, ele veio aqui para baixo. Vou dar mais uma margem também. Margem top. Eu vou usar esse base aqui, ó. Base, né? Só para ficar um pouquinho separado do botão ali. E aí eu vou escrever o seguinte. Eu vou escrever em inglês, mas você pode escrever em português, né? Already have an account. Que significa, já possui uma conta, né? Ou se a pessoa caiu aqui na tela de cadastro sem querer e quer voltar para a tela de login, então eu vou colocar uma opção para ela aqui embaixo. Então aqui, ó, já possui uma conta? Clique aqui, né? Para entrar. E aí, beleza. Isso aqui é um texto fixo, ó. Eu coloquei um texto fixo. Primeiro, dentro do nosso container ainda, eu vou colocar mais uma classe chamada text align, ó, align center. Essa classe, text align center, se você expandir aqui, ó, vamos escrever de novo, ó, text align center. Ele já aparece como sugestão aqui, tá? Então ele centraliza o texto que está dentro daquele container. Eu estou dando essa classe para o container, tá? Para o container, e o nosso texto está dentro do container. Então, se eu der a classe para o container, o elemento que está dentro é atingido. Então, o container está centralizando o texto. Só que ele é um texto fixo, né? Ele é um texto fixo. E eu quero fazer um link dele para a tela de login. Só que eu quero fazer só no click here, né? Só no clique aqui. Por exemplo, se você colocou em português, seria só o clique aqui. Eu posso selecionar ele, o click here aqui, clicar com o botão direito e dar um link to, ó. Link to login. Tela de login. Então, ó, se você já tem a conta, clique aqui para fazer login. Então, clicando aqui, o usuário é redirecionado, né? Se a gente selecionar o link aqui, ó, e vir no destination, ó, ele já está para o login. O usuário é redirecionado para a tela de login. Então, vamos supor que ele clicou para entrar aqui sem querer. Então, a gente quer que ele volte para a tela de login, certo? Ok. Eu posso selecionar o link, ele ficou uma margem maior aqui, mas eu posso selecionar o link, vir na aba estilo e remover a margem à esquerda. Eu posso trazer para 0, né? Ou eu posso selecionar tudo e simplesmente apagar. Ok, ele já vem para 0 automático. Melhorou aqui a margem. Ok. O botão precisa ter uma ação, certo? O botão precisa ter uma ação, então vamos vir aqui. Você pode dar 2 cliques no botão ou num clique dar um New Client Action. Assim, ele vai criar a ação baseada no botão. Como o botão está dentro de um formulário, ele vem com essas preenchidas, pré-feita uma validação aqui do formulário, tá? Mas lembra que nesse caso aqui, a gente vai fazer uma validação no servidor? Eu não vou utilizar isso aqui, mas eu vou dar como exemplo aqui o que você faria. Lembra que os inputs você pode pôr eles como mandatório ou não? Se os inputs estiver mandatório e o usuário não preencher, o formulário faz uma verificação desses inputs, tá? E essa verificação aqui vai verificar se o formulário, ó, loginform.valid, né? .valid, ele vai verificar o formulário está válido, ou seja, se tem um campo mandatório e não está preenchido, ele vai cair aqui, ó. O formulário está válido? False. Não. Se ele não tiver válido, ele vai cair para cá. Você pode dar uma mensagem aqui, ó, né? Uma mensagem que assim, preencha todos os campos antes de continuar. Esse aqui seria uma validação da parte de cliente, né? Na parte do navegador. Mostraria uma mensagem informando que algum campo não está preenchido. Mas eu não vou utilizar, tá? Eu não vou utilizar, mas essa aqui seria a forma que você poderia utilizar. Estou te dando um exemplo que se você quiser utilizar, inclusive é importante, tá? Eu só não vou utilizar porque a gente vai fazer as validações todos do lado do servidor. Mas toda validação é bem-vinda, toda segurança é bem-vinda. Então, como eu informei lá. Então, se eu quiser isso aqui, eu vou deixar. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui só para vocês verem funcionando depois. Então, essa mensagem vai ser do tipo info mesmo. E eu vou colocar aqui a mensagem seguinte. Please fill all inputs. Basicamente por favor, preencha todos os inputs, né? Todos os campos. Então, se vocês quiserem colocar isso aqui essa validação vai cair nessa mensagem se, voltando para a tela aqui, ó, vamos supor, o campo de nome aqui, ele está mandatório? Vamos ver, ele está mandatório, ó, mandatório. Ele está obrigando o usuário a preencher. O e-mail também, a senha também e o secret code também. Então, se o usuário deixar algum campo desse aqui sem preencher, antes de chegar na validação do servidor, o próprio navegador vai tentar fazer uma validação e aí ele passa
se não tiver preenchido, ele informa ao formulário, né? O formulário, lembra que o formulário é esse branco aqui? E aqui dentro da ação, o formulário vai fazer uma verificação se todos os inputs estão corretos, certo? Depois vocês podem estudar isso aqui, uma forma assim, boa de vocês entenderem de como funciona. Ok, então isso aqui vai servir para fazer esse tipo de validação. Eu vou deixar aqui como mandatório os campos, né? Até porque a gente tem que preencher tudo mesmo. Mas a gente também vai fazer a validação do lado do servidor. Aqui então a gente não vai conseguir muito verificar a validação lá no servidor, mas fica aí a dica para fazer dessa forma, se vocês quiserem. Ok? Então, aqui na tela de login, vamos fazer uma alteração rapidamente na tela de login. Eu não vou fazer ainda, tá? Por enquanto eu fiz só o esqueleto. O esqueleto da nossa tela aqui está pronto, certo? O esqueleto da nossa tela está pronto. A gente precisa preencher nome, e-mail, senha e o código secreto, certo? E aí o nosso botão de cadastrar e aqui um link para voltar para a tela de login, caso o usuário tenha caído aqui por engano, se ele clicou sem querer. Então lá na tela de register, na tela de login, o que a gente vai fazer? Vamos voltar para a tela de login. A gente ainda vai criar a nossa ação de registro, tá? Tenha calma. Aqui é o seguinte, ó, username. Lembra que o nosso intuito vai ser fazer o login com o e-mail? Então eu vou colocar aqui que não vai ser username. A gente vai pedir o e-mail do usuário. Senha, vai continuar aqui, se você quiser trocar isso aqui para português, tá? Senha, normal. Lembrar, né, que seria o lembrar login. E aqui a gente vai fazer ainda a função de recuperar senha. Aqui a gente tem a tela de login, o botão de login, e a gente vai colocar aqui embaixo do botão de login. Ó, tô com o botão selecionado, eu vou colapsar aqui o botão, e esse aqui é o nosso último container dentro do formulário, tá? Eu vou colocar um container dentro do formulário ainda, embaixo do botão de login. Vou colocar a classe margin top base. Vou colocar a base mesmo, porque é o mesmo que a gente utilizou lá na tela de cadastro. E aqui eu vou escrever, né? Don't have an account. Register. Que quer dizer o seguinte, não tem conta? Registre aqui, né? Então o registre here, eu vou dar um link dele para a tela de sign up, né? Que aí eu vou tirar essa margem da esquerda também, ó, no estilo do link, aqui na margem esquerda, vou selecionar tudo e deletar. Ok. Aqui então vai redirecionar o usuário para fazer um cadastro. Ele vai preencher aqueles campos e vai registrar uma conta, certo? Então aqui eu vou fazer o seguinte: o container que está o texto dentro, né? Vindo aqui no edit tree, o container que está o texto dentro, eu vou dar um align text align center. Ok, só para centralizar ali. Então a ideia aqui é o seguinte: basicamente o esqueleto aqui da tela de login também já está pronto, a gente já alterou, já personalizou da forma que a gente quer. A gente já tem aqui o campo para colocar o e-mail e a senha e fazer o login. Se não tiver conta, vai clicar aqui nesse link e ó, ele já está redirecionando para a nossa tela sign up, que é a tela de fazer cadastro. E o forgot password a gente vai mexer ainda. Ok? Então, o esqueleto da tela de cadastro e da tela de login estão basicamente prontos e a gente vai dar continuidade na próxima aula. Bom, então a gente vai chegando ao fim da nossa aula, porque a hora está ficando um pouco extensa, né? Não esqueça de dar o publish, tá, na aplicação, porque no final da aula eu não dei o publish ali, mas basicamente todo o esqueleto ali da tela de registro de usuário a gente já terminou. Então deu publish. Se você quiser abrir ali as telas de login e fazer a navegação para outra tela só para ver como ficou, né? Ainda não está funcional. A tela de registro ainda a gente não vai trabalhar em cima dela, fazendo a ação de cadastrar o usuário, certo? Mas basicamente o esqueleto da tela já está pronto e a gente fez a outra modificação ali na tela de login bem simplesinha. Então se você quiser fazer essa navegação ali, né? Ver ali embaixo ali para fazer a navegação para a tela de cadastro e voltar, já está funcional isso, certo? Então, a gente, dando a revisão aqui, a gente deu início na criação da nossa aplicação, certo? Que vai ser a aplicação de cards. Então, inicialmente, a gente já criou o banco de dados, a gente fez a extensão da tabela user, a tabela de assunto principal, a tabela de tópico e a tabela de card, que são as tabelas principais que a gente vai trabalhar, né? Na verdade, são as tabelas que a gente vai trabalhar. E a gente já criou ali a casca, né? O início ali da nossa tela de registrar o usuário, né? Só a parte de layout, a parte de interface, né? A interface do usuário ali. E a gente fez essa pequena alteração na tela de login, que é para fazer um redirecionamento para a tela de cadastro de usuário, certo? Então,
A gente vai dar continuidade na próxima aula. Na próxima aula a gente vai fazer ali as ações de cadastro de usuário e a gente vai já dar início ao restante da nossa aplicação, beleza? Então eu vou ficando por aqui e até a próxima.